Oi, gente, eu sou a Paloma e hoje eu vou falar sobre o artigo Coronavírus humano na doença de Parkinson idiopática. Implicações da modulação do transcriptoma do hospedeiro por SARS-CoV-2. Então, gente, essa aqui é a carinha do artigo. Ele foi publicado em abril desse ano por um grupo de pesquisadores gregos. E na introdução ele vem falando um pouquinho sobre a entrada potencial do vírus de Covid no nosso sistema nervoso central através do nervo olfatório. Então, muito tem se discutido sobre o neurotropismo do SARS-CoV-2, que significa a capacidade de infectar o nosso tecido nervoso. E aí, tendo isso em vista, ele traz os dados de outro artigo, onde foi feito o transcriptoma da infecção aguda por SARS-CoV-2. E nesse artigo, eles foram indicados a perturbação de vias associadas à doença neurodegenerativa, que eram envolvidas na vigilância do RNA mensageiro, ribossomo proteostase, estresse mitocondrial e tráfico de retículo endoplasmático. Então, tendo em vista que existem correlatos clínicos e moleculares entre a doença de Parkinson e essas vias aqui que foram envolvidas, que foram perturbadas pelo SARS-CoV-2, o objetivo desse artigo foi exatamente o quê? Realizar uma comparação direta entre as vias perturbadas pela doença de Parkinson idiopática e aquelas associadas à infecção por SARS-CoV-2 em busca de sobreposições. E antes de eu falar como que eles fizeram isso, eu preciso falar sobre uma coisa que eles fizeram na metodologia, que foi as análises de enriquecimento de conjuntos de genes, que é das siglas de SA em inglês. E o que é isso? É um método computacional que visa revelar o aumento ou a diminuição de vias funcionais que possam estar associadas às respostas fisiológicas de organismos. Então, por exemplo, para verificar se aquela via foi enriquecida ou enfraquecida em algum tipo de doença. E aí, metodologia do grupo. Eles fizeram essa análise de enriquecimento de conjunto de genes com dados de outro artigo para verificar quais vias eram enriquecidas na doença de Parkinson. E aí eles viram que essas 4 vias aqui foram as mais enriquecidas. Elas foram testadas desses tecidos, no núcleo motor dorsal do vago, na substância nigra, do sangue e das células moleculares do sangue periférico. Então, ele concluiu que essas vias aqui estavam envolvidas, os conjuntos de genes envolvidos com a doença de Parkinson idiopática. Antes que eu me esqueça, a doença de Parkinson idiopática é aquela que não tem histórico familiar nenhum na família. Então, tendo esses dados aqui, eles fizeram a transcriptoma comparativa, que fez o quê? As vias significativamente enriquecidas da doença de Parkinson idiopática, essas aqui, foram comparadas com as vias previamente identificadas como envolvidas na infecção por SARS-CoV-2. E ele fez isso utilizando os dados de 2 artigos. Esse aqui, que fez uma proteômica de pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, e esse aqui que juntou vários dados de outros artigos que foram publicados e publicaram esse aqui. Então, ele pegou os dados desses 2 artigos. E essa aqui é a comparação do primeiro artigo. O que ele fez? Uma análise sobre representação. Esse é o método que mede a sobreposição entre, de um lado, um conjunto de genes, que a gente já sabe que são genes envolvidos com o Parkinson, e de outro lado, uma lista de genes mais alterados. Esse aqui são genes mais alterados de pessoas que tiveram o SARS-CoV-2, os dados do primeiro artigo. E aí ele chama atenção para esse aqui marcados em cinzas, com a letra I de idênticos, para essas 4 vias que tiveram sobreposição, entre esse aqui e essa aqui. E aí ele evidencia a detecção de uma assinatura formada por 13 genes, que tá aqui, Parkinson Disease, associados à patogênese de Parkinson, ou seja, teve a maioria dos genes marcados idênticos, tanto daqui quanto aqui. E aí ele chama atenção para isso. E com os dados feitos do outro artigo, também tiveram a marcação de vias idênticas, marcadinhas aqui com um I, e elas eram vias de função ribossômica, de silenciamento translacional, de fosforilação oxidativa e
vias envolvidas com a doença de Hodgkin, que é outra doença neurodegenerativa. E aí ele traz algumas coisas na discussão, né? Algumas considerações. A primeira é que foram feitas comparações diretas de estudos com diferentes protocolos. Então, basicamente, aqui ele não tem dados dele, ele pega dados de 3 artigos e junta tudo, então ele comenta sobre isso. E ele fala que esse uso de dados públicos foi justamente por tornar o trabalho, esse estudo, né, reproduzível por outra pessoa. E ele também traz a informação, né, que deve ser levada em conta, que a patogênese da doença de Parkinson é um processo indolor que progride ao longo dos anos, ao mesmo décadas. Então, demora muito para surgir efeitos, né? A pessoa pode ter a doença, pode adquirir a doença agora, no meio da pandemia, mas os efeitos e consequências podem aparecer daqui a décadas. E aí, na conclusão, ele fala que a sobreposição, que eu falei, aquelas que foram marcadinhas com ID idênticas, essas sobreposições das vias observadas neste estudo transcriptômico comparativo descreve a contribuição potencial do coronavírus humano na patogênese da doença de Parkinson, mas, dado o potencial neuroinvasivo do SARS-CoV-2, um exame mais minucioso é necessário em relação à sua contribuição no desenvolvimento a longo prazo de doenças neurodegenerativas. Então é isso, essas foram as referências. Obrigada pela atenção. Se cuidem, gente.